As pessoas não sabiam que a Terra tinha a forma de uma esfera e achavam que o mundo era formado apenas pela Europa, África e Ásia. O Mar Mediterrâneo era o principal acesso da Europa para o Oriente. Por ele, os mercadores europeus iam para o Oriente comprar artigos de luxo e as especiarias que usavam para conservar os alimentos. Mas as cidades de Veneza e Gênova fizeram um acordo com os árabes. Eles traziam as mercadorias até o Mar Mediterrâneo e os venezianos e genoveses as distribuíam pela Europa. Com o controle do comércio no Mediterrâneo, essas duas cidades italianas passaram a cobrar preços muito altos pelas mercadorias. A economia de Portugal dependia desse comércio, e por isso foi muito prejudicada pelo monopólio italiano. Em 1453, ocorreu outro problema. O Império Otomano tomou Constantinopla e fechou a passagem pelo Bósforo, proibindo o acesso à Índia e à China. Diante desta situação, os portugueses precisavam encontrar uma rota alternativa para o Oriente, que não passasse pelo Mediterrâneo. Portugal é o ponto mais ocidental da Europa. Seu litoral é banhado pelo Oceano Atlântico e situa-se bem próximo do continente africano. Além dessas condições favoráveis, Portugal passou a assimilar os conhecimentos de outros povos e aplicá-los na busca de novas rotas marítimas. Muitas invenções de povos antigos, aprimoradas pelos árabes, foram apropriadas pelos portugueses. A bússola, o astrolábio, o quadrante, a balestilha, a ampulheta e as velas latinas. Aprenderam também com os árabes a elaborar cartas náuticas e a utilizar as técnicas de carpintaria naval. As caravelas foram a grande invenção portuguesa. Relativamente pequenas, leves e ágeis, as caravelas eram ideais para a navegação costeira. Eram dotadas de velas triangulares, que possibilitavam navegar contra o vento e desviar de obstáculos. Com toda essa tecnologia, os portugueses lançaram-se na procura de um caminho para o Oriente, contornando a costa da África. Durante quase todo o século XIV, Portugal tentou contornar o sul da África. Nessas explorações, os portugueses adquiriram uma grande experiência marítima e conquistaram vários pontos na costa ocidental da África, onde estabeleceram feitorias. Essas conquistas garantiram a Portugal a comercialização de arroz, peixe seco, sal, tecidos de algodão, ferro, cobre, malagueta, noz de cola, marfim, ouro e escravos. Em 1488, a frota de Bartolomeu Dias conseguiu dobrar o Cabo das Tormentas. Essa etapa, no caminho para o Oriente, era um grande desafio, pois os ventos fortes e as grandes tempestades que ali ocorrem faziam do local um ponto crítico. Quando o cabo foi ultrapassado, Dom João II mudou seu nome para Cabo da Boa Esperança, pois sua travessia comprovava que o Oceano Atlântico e o Índico se ligavam. Aumentavam, assim, as esperanças de os portugueses chegarem ao Oriente, contornando a África. Finalmente, no ano de 1498, Vasco da Gama conseguiu chegar às Índias, contornando o continente africano, e Portugal adquiriu o monopólio do comércio das especiarias. Bom, deu para entender? Muita informação. Eu falei que a aula de hoje ia ser cheia de informação. Olha só, toda aquela experiência que o nosso amigo ali relatou, de aprender com os árabes, de usar técnicas, bússola, caravelas, toda essa experiência marítima, ela é um dos fatores favoráveis para Portugal ser pioneira na navegação. O nome dessa escola da vida do mar, essa escola na prática, é chamado de Escola de Sagres. Então é isso que a gente chama de escola. Escola de Sagres não é um prédio escolar. Outro fator importante é que a gente está focando aqui em Portugal, mas no século XV, depois que Portugal se lança ao mar e começa a se favorecer, a Espanha também vai entrar nesse processo, mas a gente deixa para falar da Espanha nas próximas aulas. Beleza? Vamos ao que interessa. Bom, então tá. Então chegamos ao contexto que nos interessa aqui. Portugal inicia esse processo, aqui algumas rotas nesse mapa, algumas rotas comerciais. A gente tem aqui, por exemplo, a citada, que foi de Bartolomeu Dias, que contorna lá o Cabo da Boa Esperança e chega até Calicut, na Índia, para justamente favorecer o comércio de Portugal.
tirar daquela disputa comercial que é a Europa e a Ásia. Detalhe, nesse contexto, Portugal está totalmente interessada no comércio das Índias. Está gastando muito dinheiro, está investindo pesado nesse empreendimento. A atenção do rei está toda voltada para as Índias. Isso é fato. Isso aparece na viagem de Pedro Álvares Cabral. O fato é que ele ordena um desvio de rota. A historiografia tradicional dizia que esse desvio de rota fez com que era para evitar certas correntes e tormentas no mar. E que porventura disso desviou demais, pegou uma corrente, veio parar no Brasil, e aí o descobriu que havia uma terra vasta e tal. Bom, a historiografia tradicional dizia isso. Há uma revisão de toda essa história. Por quê? Parte do princípio de que Portugal já estava, anos antes de 1500, numa disputa com a Espanha pelas terras do oeste, as terras que Colombo havia encontrado no mar, no oceano. Conflitando com outras fontes, a gente descobre que Cabral queria, na verdade, era demarcar aquilo que já havia sido acordado no tratado chamado Tratado de Tordesilhas, que era aquela linha imaginária, com a Espanha. Então não foi acidente, era muito improvável que seja, até a rapidez em que ele deixou algumas ordens. Portugal só tinha um mar para navegar, e há um ditado popular em Portugal que diz que navegar é preciso. E eles começam o processo que vai desencadear a conquista de Ceuta, ali no norte da África, próximo ao Marrocos, em 1415, a tomada de Constantinopla em 1453 e a chegada de Colombo à América. Esse é o pano de fundo. Além disso, a gente tem em 1494 o Tratado de Tordesilhas, em 1498 a conquista da Índia, que a gente já reviu inclusive aqui no videozinho, e em 1500 a chegada de Pedro Álvares Cabral. Há uma ilustração aqui que retrata o José de Anchieta, que liderava aí um dos jesuítas que vieram nas primeiras viagens. Brasil, ou Terra Brasilis. O Brasil no começo ele tinha vários nomes. Mas já mostra um pouco da relação que esses exploradores vão ter com essa terra. Eu não vou gastar muito tempo nisso, mas o início da colonização tem um certo romantismo sobre a terra. A própria carta de Pero Vaz de Caminha mostra esse romantismo, o olhar para esse lugar maravilhoso de belezas naturais, de riqueza, de fauna e flora. Passado o momento, há um início de um processo que a gente chama do ciclo do pau-brasil, onde os portugueses, não muito interessados, vão começar a extrair pau-brasil para levar para a Europa, mas o interesse ainda estava nas especiarias Nesse processo, Oriente. Há um início da relação com os nativos. Há um processo de usar a mão de obra nativa e tudo mais. O rei não tinha muito seu olhar voltado para o Brasil, principalmente por conta desses relatos mais atualizados, da relação estranha que alguns colonizadores vão ter com essas tribos indígenas. Isso vai causar um certo desprezo. A solução então é dividir a terra em lotes e praticar aquilo que na Europa medieval era muito comum, do feudalismo medieval, que era a doação de terras. Há o processo de capitanias hereditárias, então divide-se em lotes de terras de norte a sul, respeitando ali a linha de Tratado de Tordesilhas, e essas terras vão ser doadas. Topavam a loucura, que nesse contexto era vir para o Brasil. Por quê, professor está falando isso? Bom, vamos entender isso no organograma. O que era? A ideia era comercial, era vir para cá, tornar essa terra produtiva. Então você recebia um documento do rei, você era um nobre, você vinha para cá, um donatário, receber a terra. A estrutura era descentralizada, assim como o feudalismo medieval era. Você tinha autonomia, você vinha para cá e fazia a terra funcionar, era você usar a terra como se fosse sua, estabelecer aqui relações de trabalho, servidão e produzi-la, e mandar as riquezas dessa produção para a Europa. Lembrando também que havia uma expectativa, mesmo que remota, porque isso não foi encontrado desde os primeiros anos, de encontrar ouro e prata. O Padre Antônio Vieira, que é uma fonte primária da época, relata
que era muito comum os primeiros portugueses que vinham a primeira vez ao Brasil no século XVI ficavam arranhando as areias da praia. O que é isso? Eles tinham uma expectativa enorme de encontrar ouro e prata, assim como os espanhóis estavam encontrando no seu território. Bom, pessoal, falando em espanhóis, aqui a gente tem que também tratar do início da colonização feita por parte do outro lado do Tratado de Tordesilhas. A era da conquista desses espanhóis e um pouco mais tarde, um processo mais tardio, que foi a ocupação das colônias da América do Norte. Isso também faz parte do processo do início da colonização. Aqui é o mapa mostrando as rotas, assim como no caso das grandes navegações, de Portugal sendo pioneira nesse processo. O mapa que eu mostrei anteriormente. Agora a gente vê aqui o esquema espanhol, como que essa conquista se deu. A América. Graças ao sucesso de sua viagem, Colombo obteve ordens da Espanha para viajar mais 3 vezes à América. Em cada retorno à Europa, expectativas de fortuna sem fim entusiasmavam os reis católicos Fernando e Isabel, que era o reino unificado da Espanha. As notícias da América mexiam também com a Igreja Católica, pois havia um mundo de pagãos a serem convertidos à fé cristã. Portanto, os homens do clero deveriam acompanhar as viagens a fim de cristianizar os nativos. Aqui é uma imagem mostrando, né, esse contato, assim como eu relatei no caso brasileiro. O caso espanhol também teve esse ar de conhecimento, de tentar compreender o processo inicialmente, à base de uma relação de reciprocidade, mas o fato é que depois isso vai se intensificar de outra maneira. Novos objetos são trazidos para a Europa, enfim. E a relação com os indígenas? A relação com os indígenas é um pouco mais embaixo. A princípio, os homens que vinham da América eram aventureiros, atraídos pela possibilidade de enriquecimento fácil. A presença de conquistadores tornou-se fonte de desgraças para os nativos. Muitos eram torturados e escravizados para entregar metais preciosos. Os indígenas, cujos organismos desconheciam doenças como gripe, varíola e sarampo, foram contaminados pelos europeus. A fome também teve papel decisivo na conquista da América, devido ao deslocamento dos nativos do trabalho agrícola para a mineração. A doença vai dizimar essa população ameríndia aqui no nosso território. E aí a gente tem os exemplos das grandes civilizações que aqui viviam e deixaram de existir por conta desse contato. A primeira que teve um contato com os colonizadores, que estava vivendo o seu auge de desenvolvimento de sociedade, eram as comunidades astecas, os povos astecas, que compunham o Império Azteca na região do atual México e partes da América Central. A primeira expedição a atingir as terras astecas partiu da ilha de Cuba. Seu chefe era Hernán Cortés, um aventureiro que chegara à América ainda jovem. Cortés procurava obter informações de povos locais. Essa missão foi facilitada com a ajuda de Malinche, uma indígena que se tornou sua amante. Foi ela que o serviu de intérprete ao conquistador. Foi ela quem serviu de intérprete ao conquistador, além de contar para ele que ele era uma divindade asteca, o Quetzalcóatl. Bom, não preciso dizer que o resultado disso é um genocídio. Os índios vão ser exterminados, ou seja, pelas batalhas que vão ser geradas, pelas disputas mais tarde, ou pela própria relação de contato com eles. Dos Incas, uma outra região, se deu um pouco mais tarde, a partir de 1531. Os Incas já não viviam um período de grande esplendor como os astecas. O conquistador que teve acesso a esse povo foi Fernando Pizarro. E aí havia uma disputa política interna que vai facilitar a conquista dos Incas por parte dos espanhóis. Em 1533, os conquistadores tomaram a capital Cusco. Na sua conquista representou o domínio de todo o império, pois não havia outra cidade capaz de resistir aos europeus. Em 1535, Pizarro fundou Lima, onde seria mais fácil manter contato com a Espanha.
E aqui uma imagem mostrando uma representação dessa relação de conquista por parte dos espanhóis na América Central e parte da América do Sul e tudo mais. Bom, e aí o que esses caras fazem? Eles criam um sistema colonial bem parecido com o modelo brasileiro, uma estrutura organizacional extremamente burocrática. No caso espanhol, ainda mais, porque estava em jogo aqui riquezas, ouro, prata e uma necessidade absurda de estruturar a exploração dessa colônia. A colônia deveria produzir aquilo que falta à metrópole, e aí vai se intensificar esse processo. Enquanto isso, a metrópole exporta para a colônia manufaturados, cuja produção era inicialmente proibida na América. As colônias criadas com essa finalidade são conhecidas como colônias de exploração, que é o caso de toda a América. A América Latina contou com um grande número de colônias de exploração. Aí o sistema a gente conhece pelos moldes brasileiros, como que funcionava a relação, tira toda a riqueza daqui e leva para a metrópole. Durante séculos foi assim que se deu. Levava-se matéria-prima e trazia manufaturados. Levava-se mais matéria-prima e trazia mais manufaturados para serem consumidos numa certa parte, por uma parte dessa população colonial que vai se configurar. Bom, era dividido em 4 vice-reinos, né? A região era vasta, muito grande, ainda maior que o território brasileiro, então a necessidade absurda de controle, de monitoramento, de policiamento e tudo mais. E as capitanias gerais, além dos vice-reinados. A economia, por fim, vai ser voltada para a colonização, carro-chefe, no caso espanhol, a mineração. E a rede de impostos que vão ser estabelecidos para esses povos nativos no primeiro momento e depois para a sociedade colonial que vai ser constituída ao longo das décadas e séculos de exploração. Com essa estrutura, como por exemplo a mita, que era um tipo de imposto, a coroa espanhola vai enriquecer significativamente. Bom, pessoal, é isso. Espero que eu tenha resumido aqui os pontos mais importantes sobre esses capítulos. São vários capítulos aqui envolvidos, desde da expansão marítima, ao surgimento do comércio marítimo e as primeiras colonizações ou explorações do território americano. Valeu!